Boa noite, Sam. Quero compartilhar com todos do canal meu relato. Não irei revelar meu nome, mas aqui me chamarei de Almi. Sou de Fortaleza, que fica no Ceará. Eu tenho 32 anos, mas na época do relato tinha meus 25. Eu tenho um filho, mas que é de um outro relacionamento que tive antes de conhecer a minha atual esposa. Hoje ele está com seus 14 anos, mas ele tinha 7 anos na época desse ocorrido. E o pai muito novo, mas isso não vem ao caso. Todos meus parentes são da capital, e só pude fazer essas viagens a familiares em outras cidades do Ceará depois que conheci a minha atual esposa, que aqui a chamarei de Ana. Seus avós maternos eram da Serra de Tianguá, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital da onde moramos. Minha esposa tem outros irmãos, sendo 3 irmãs e um irmão, sendo ela a mais velha, mas que foi a última a se casar, pois estudava muito e não pensava em relacionamentos. Seus avós ficaram muito felizes quando descobriram que ela havia se casado e convidou toda a família para passar o fim de semana na casa deles. Marcamos de ir depois do carnaval, porque não gostávamos de todo o congestionamento que a época de carnaval proporcionava. Por isso, aconteceu em março de 2017, quando tínhamos feito 8 meses que estávamos casados. Viajaríamos à noite porque iríamos de ônibus e chegaríamos logo pela manhã. Já no ônibus, a certa hora da madrugada, quando havia acordado de um pequeno cochilo que havia tirado, sendo que isso era por volta das 3 da manhã, olhei pela janela, só via mato ao redor da estrada. Foi aí que vi algo escuro parecendo uma sombra pular para dentro do mato. Não levei muito a sério, pois achei que estava com muito sono e que estava vendo as coisas. Chegando lá, fomos bem recebidos pelos avós da minha esposa. Me apresentei aos dois, que aqui vou chamá-los de seu Zé e Dona Antônia. Seu Zé, naquela época, tinha 73 anos. Já a Dona Maria tinha seus 68. Depois das apresentações, fomos cada um para seus quartos, pois a casa deles era bem grande, devido a eles terem tido muitos filhos, sendo 12 no total. A família era grande, e então a casa era grande também, para receber a todos que iam por lá. Nos instalamos e logo fui conhecer mais um pouco daquela casa, pois era o único que nunca havia ido por lá. O seu Zé tinha algumas criações de porcos e galinhas, mas achei algo muito estranho, pois a porta do galinheiro estava quebrada e havia algumas penas pelo chão. Na hora perguntei o que aconteceu no galinheiro, e seu Zé disse que se ele contasse, ninguém iria acreditar. Fiquei meio pensativo, pois já ouvi muitas histórias do sobrenatural e sabia que quem fazia aquele tipo de coisa era o lobisomem. Pedi para o seu Zé falar o que era, que eu iria acreditar no que ele falasse. Foi então que ele se abriu comigo e falou que na época de Quaresma sempre escuta como se fosse um uivo muito alto pelas redondezas. E todos que ele conhecia confirmavam e que também ouviam aqueles uivos. Algumas pessoas por ali falaram que já viram um bicho, que era uma criatura negra, grande, cheia de pelos, com garras afiadas, com cara de cachorro, e por onde passava deixava um cheiro muito forte de carniça. Eu me arrepiei todo quando escutei aquilo, e disse que sempre ouvi relatos sobre aquele ser maligno que assombrava os interiores do país. Não comentei nada com os outros que estavam por lá. Ficou só entre eu e seu Zé. Entramos na casa e pedi para ir no banheiro. Seu Zé me disse que teria que ir no banheiro do lado de fora, pois o da casa, infelizmente, estava interditado e não poderia ser utilizado. Fui até lá já pensando em como iria fazer para ir até lá durante a noite, pois estava com medo do que seu Zé havia me falado. Mas para me encorajar, falei que aquilo era história do povo do interior e que nada iria me acontecer. Chegou a noite e todos fomos dormir, cada um em seus quartos, e as crianças ficaram nos quartos com os pais.
Quando deu 2 da manhã, meu filho me acorda pedindo para ir no banheiro. Vi que também estava com vontade de ir, pois tinha tomado muita água, e então fomos. Tudo estava em total silêncio. Achei estranho, mas não liguei. Chegando lá, entrei no banheiro junto com meu filho, pois o mesmo estava com muito medo de ter algum bicho por lá, já que estava muito escuro dentro do banheiro. Já estávamos quase saindo. Foi quando escuto passos ao redor do banheiro. Eram passos pesados, mas bem devagar. Achei que era alguém da casa que também tinha vindo usar o banheiro. Abri a porta devagar para não fazer muito barulho. Foi quando vi aquilo com meus próprios olhos. E era como os relatos contam. Ainda pior do que imaginei. Aquilo era enorme. Tem 1,80 de altura. Mas aquilo era bem maior do que eu. E exalava um mau cheiro terrível. Meu filho, que estava logo atrás de mim, não estava preparado para ver aquela aberração. Eu entrei e fechei a porta, mas estava gelado de tanto medo. Meu filho me perguntou o que estava acontecendo. Foi aí que mandei ele olhar por uma pequena brecha que havia na porta. Ele olhou e, quando já ia gritar devido ao tamanho susto, rapidamente coloquei a mão em sua boca, pois se ele gritasse, a criatura iria nos ouvir. Então ficamos ali com muito medo. A criatura fazia barulhos muito estranhos, que parecia de um porco misturado com cachorro, enquanto nós não fazíamos nenhum tipo de barulho. Estávamos apenas parados e ouvindo aquela coisa que estava lá fora. Foi quando lembrei que estava com o celular no bolso. Ele tinha sinal, pois a casa tinha Wi-Fi. Foi então que tive a ideia de ligar para minha esposa. E ela atendeu. Não disse nada, pois não poderia fazer barulho. Desliguei e então mandei uma mensagem, pedindo para ela abrir a janela, mas bem devagar, e olhar em direção ao banheiro onde estava junto com meu filho. Ela então fez o que disse. Foi quando minha esposa me perguntou o que era aquilo. Eu a respondi dizendo que era um lobisomem. A mandei chamar o seu avô muito rápido e ela o chamou. E falou que eu estava lá fora e que tinha um grande animal parecendo um cão onde a gente estava. Ele rapidamente pegou sua garruncha e abriu a porta do quintal e saiu junto com a minha esposa. Quando aquilo olhou para os dois, logo avançou para cima deles. Mas seu Zé logo deu um tiro que pegou no rosto daquela criatura, que fez um barulho terrível e alto, que acordou todos da casa, que correram para ver o que estava acontecendo. Mas não deu tempo deles verem o bicho, pois a criatura havia corrido para a mata. Só quem o viu foi eu, meu filho, que ficou com muito medo de mata desde então, também seu Zé e minha esposa, que demorou um bocado para acreditar que era um lobisomem. Mas depois a ficha caiu, porque aquilo tinha os olhos vermelhos que pareciam da cor de sangue, e ao longe ainda ouvimos o seu estrondoso uivo, que parecia misturado com a voz de um homem sofrendo de dor. Todos ouviram, e rapidamente entramos com medo daquilo voltar. No outro dia conversamos sobre o ocorrido, e todos falaram que eu e meu filho tivemos muita sorte por aquele bicho não ter nos visto e nos atacado lá fora. A minha esposa sempre reclamava que para onde ia, eu levava o meu celular, mas dessa vez foi ele quem salvou a nossa vida, pois pude avisar a ela para chamar o seu avô, para poder nos socorrer. Agradeci a Deus e abracei meu filho, e chorei muito, pois temia pela sua vida. Me perguntaram como nós ficamos em silêncio naquela situação. Eu disse a eles que olhei para meu filho e falei bem baixo, que se aquilo lá fora nos ouvisse, seria o nosso fim. Meu filho entendeu a situação e calado ficou, mas com muito medo, pois era a primeira vez que via aquilo de perto, assim como a minha. Nas outras noites nós o ouvimos de longe, mas ele nunca mais apareceu na casa do seu Zé, pois sabia que ali levaria bala. Iríamos embora no domingo pela noite, mas achamos melhor irmos na segunda de manhã. Chegando na rodoviária, logo depois que guardamos todas as bagagens, eu desci para comer alguma coisa e tomar um café.
Foi quando vi um morador de rua com o rosto ferido, bem no mesmo lugar da onde o lobisomem havia levado o tiro do seu Zé. Quando vi aquilo, fui chamar os outros para pegá-lo, mas ele já havia desaparecido. Alguns anos se passaram, mas antes do seu Zé falecer, eu tinha o perguntado se a criatura havia aparecido de novo, ou então aquele morador de rua. Ele me disse que nenhum e nenhum outro apareceu mais. Esse foi o meu relato, Sam. Ainda hoje tenho alguns pesadelos com esse ocorrido, e tenho um certo cuidado ao passar por perto de matas durante a noite. Mas esse não foi meu único encontro com o sobrenatural. Depois voltarei com os relatos de quando trabalhava de madrugada e via coisas inexplicáveis, mas que contarei em um outro dia. Boa noite.